Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje nós vamos comentar uma fala recente do psicólogo canadense Jordan Peterson sobre a pandemia. Esse conteúdo chegou a mim pela editoria da Gazeta do Povo, que sugeriu que meu artigo de estreia no jornal fosse uma resenha sobre essas polêmicas declarações. Como missão dada é missão cumprida, para quem se interessar, a leitura já está disponível em gazetadopovo.com.br. Lembrando que toda semana eu estarei por lá escrevendo textos exclusivos. E isso tudo na boa companhia de colegas aqui da Jovem Pan, como Alexandre Garcia, o Rodrigo Constantino, a Cristina Grêmio e o Guilherme Fiuza. Mas antes de falar sobre as tendências tirânicas na pandemia, vamos falar sobre esse cientista e livre pensador que é uma grande influência para mim e que eu adoraria que vocês conhecessem melhor. Jordan Peterson é psicólogo clínico PhD, autor best-seller e professor universitário. E foi na Universidade de Toronto, lá no Canadá, que ele se tornou um protagonista do debate público internacional sobre a liberdade de expressão. Isso porque, na ausência de problemas de verdade, além do frio congelante, o governo progressista do Canadá tentou aprovar leis que obrigavam as pessoas a se referirem às outras pelo pronome de gênero da sua preferência. Por exemplo, na língua portuguesa, nós temos pronomes masculinos e femininos. Esse aqui é o nosso programa, prestigiado pela sua audiência. Contudo, algumas pessoas mais sensíveis ficam ofendidas e se sentem oprimidas pelo uso de pronomes e declinações masculinas ou femininas. Para esse pessoal, eu deveria começar e encerrar o programa dizendo: sejam bem-vindos ao Boletim Coppola e obrigado a todos. Não é muito bonito, né? E no caso dos pronomes pessoais, a dissonância é ainda mais ruidosa. Uma pessoa não binária, que não se identifica com o gênero masculino ou feminino, pode se sentir triste e até diminuída se você chamá-la de ele ou ela. Por isso, o politicamente correto é usar o pronome elo, com U no final. É sério. Dessa forma, elo não vai se sentir excluído ou discriminado pela gramática oficial do nosso idioma. Mas enfim, o governo do Canadá queria impor, por força de lei, esse tipo de linguagem neutra, que, brincadeiras à parte, é uma política muito radical e intervencionista conhecida como compelled speech, discurso forçado ou discurso obrigatório numa tradução livre. E foi contra isso que o Jordan Peterson se insurgiu, arriscando seu emprego, arriscando a carreira e arriscando a sua reputação no meio acadêmico. Ele avisou que se recusaria a obedecer a um governo que colocava palavras na sua boca. Um ato corajoso e exemplar de desobediência civil fundamentado em garantias constitucionais. E que fique bem claro, o problema do professor Peterson não era de empatia com os transgêneros, transexuais, não binários e fluidos e todas as outras denominações contemporâneas de gênero. Não, ele nunca se incomodou em chamar as pessoas da forma como elas preferem ser chamadas. A resistência do professor era contra o Estado e a sua interferência excessiva e indevida nas relações privadas, contra esses governantes autoritários, apoiados por uma elite universitária militante, que são capazes de revolucionar o idioma nacional e suprimir o direito fundamental da liberdade de expressão só para emplacar uma tese ideológica e fincar na legislação uma bandeira progressista. Como se pronomes e adjetivos tivessem a capacidade de ofender uma pessoa emocionalmente equilibrada ou fossem um problema sério e urgente a ser resolvido pela humanidade. Mas foi graças a essa polêmica lá em 2016 sobre o discurso obrigatório e a imposição da linguagem neutra que o mundo descobriu Jordan Peterson, um incansável defensor da liberdade de expressão e um dos mais influentes críticos do marxismo cultural, da estética pós-moderna e das políticas identitárias progressistas. Em 2018, numa entrevista histórica a um dos canais lá da BBC, o Peterson foi questionado por que a liberdade de expressão deveria prevalecer sobre a hipersensibilidade de quem se sente ofendido com pronomes e declinações. Prestem muita atenção nessa resposta. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. Olha que convite irresistível à reflexão. Para ser capaz de pensar, você deve arriscar ser ofensivo. O termo em inglês que o professor Peterson usa é offensive, que tem muitas nuances de significado. Offensive também é provocativo, chocante, insolente, irritante, inoportuno. Mas isso não é uma apologia à falta de respeito ou uma defesa pública da grosseria, muito pelo contrário, é um estímulo positivo.
um estímulo ao questionamento, ao contraditório, ao debate sem papas na língua, ao desafio ao status quo e tudo mais que for necessário na busca incessante pela verdade das coisas. Tanto que na sequência do vídeo, de forma muito brilhante e espirituosa, Jordan Peterson usa como exemplo o comportamento ofensivo e desleal da sua própria entrevistadora. E faz isso para provar a importância da liberdade de expressão. Pra vocês terem um pouquinho de contexto, essa jornalista, que é uma feminista militante, conduziu a entrevista como se fosse um debate, ainda por cima distorcendo todas as palavras do entrevistado. Mas vejam que resposta elegante. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Well, I'm very glad I put you on the spot. Como vocês viram, o argumento do professor Peterson a favor da liberdade de expressão é irrefutável. Quando a gente perde o direito de questionar, de provocar e de criticar, a busca pela verdade fica prejudicada. Isso vale para uma entrevista e também vale para essa pandemia, onde questionar autoridades políticas, agências sanitárias e a indústria farmacêutica sobre fatos não comprovados se tornou sinônimo de negacionismo científico. Mas essa tendência totalitária na pandemia é assunto para o próximo bloco. Se você se interessou pela entrevista do Jordan Peterson na jornalista feminista, você não está sozinho. Esse vídeo tem mais de 35 milhões de visualizações e é uma aula de lógica, de argumentação e de inteligência emocional. O link para esse conteúdo você encontra no descritivo do vídeo no canal Caio Coppola do YouTube. Nós já voltamos. Boletim Coppola. O que você pensa sobre Bitcoin? Você acha que as criptomoedas são um investimento inteligente? Bom, essa é a sua opinião e você tem todo o direito a ela. Mas contra fatos, não há argumentos. O Bitcoin superou o ouro. É o ativo que mais valorizou nos últimos 3 anos. E para comprar Bitcoin, eu uso a Coinext, marca premiada como a melhor exchange brasileira. Para investir em ativos digitais de maneira fácil e segura, abra sua conta na Coinext e ganhe R$25 para experimentar a plataforma. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/jp. Você sabe qual foi o jornal mais lido durante as eleições de 2018? A Gazeta do Povo, um jornal 100% digital dedicado a construir um país mais livre, mais próspero e mais seguro. Por isso, eu aceitei o convite para participar do time da Gazeta junto com outros colegas aqui da Jovem Pan, como o Alexandre Garcia, a Cristina Grêmio, o Rodrigo Constantino e o Guilherme Fiuza. Para ter acesso ilimitado a esse conteúdo, acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link aqui no descritivo desse vídeo. E vamos fazer da Gazeta do Povo o jornal mais lido também nas eleições de 2022. Você que faz parte da audiência cada vez maior da Jovem Pan já sabe a importância de consumir informação sem deformação. Mas além de ouvintes e espectadores, nós também podemos e devemos ser leitores de política. Por isso, eu faço um convite especial para que você conheça a Revista Oeste. Passeie pelos artigos do Augusto Nunes, saboreie os textos do J.R. Guzzo e não esqueça de visitar a minha coluna que estreia por lá nessa sexta-feira. Acesse revistaoeste.com/Caio ou clique aqui embaixo no link do descritivo e resgate o prazer da boa leitura política. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre Jordan Peterson, o livre pensador e psicólogo PhD que se tornou um ícone internacional da defesa pela liberdade de expressão. Como eu disse no bloco anterior, a Gazeta do Povo me convidou para fazer uma resenha sobre as falas recentes do professor Peterson sobre a pandemia. Esse conteúdo está disponível na homepage da Gazeta do Povo e eu selecionei alguns trechos desse artigo para reproduzir também para a audiência da Jovem Pan. Na avaliação do psicólogo e autor best-seller, o medo injustificado incutido em uma população ingênua e alheia aos fatos científicos precipitou a sociedade ocidental a reagir, mimetizando soluções totalitárias absolutamente incompatíveis com o modo de vida de pessoas livres. Peterson acredita que a reação à pandemia foi exagerada e irrefletida. Aspas, nos precipitamos a imitar uma sociedade totalitária. Ainda não debelamos esses absurdos. Muito disso é motivado por medo e desconhecimento.
Uma sociedade totalitária se caracteriza pela concentração de poder das suas autoridades, pelo aumento de controle governamental nas relações privadas e pela restrição à oposição ao Estado e suas políticas públicas. E, de fato, durante a pandemia, governos incharam a base de dívidas e impressão de moeda, políticos legislaram por decreto e as liberdades individuais foram atropeladas. Tudo isso com o beneplácito do judiciário e da imprensa. Em democracias mais saudáveis, mídia e justiça atuam como forças de fiscalização, de proteção do indivíduo frente aos excessos do Estado. Mas na pandemia essa lógica se perdeu e não faltaram jornalistas, promotores e magistrados endossando uma inédita supressão de direitos ancorada naquelas teses pseudocientíficas ou, no mínimo, muito questionáveis. Mas questionar também não está permitido. E tão preocupante quanto as restrições excessivas e prolongadas à circulação de pessoas são as limitações à circulação das ideias. Isso que foi levado ao estado da arte pelas grandes plataformas de internet e pelos tribunais. A remoção de conteúdos informativos, a censura de perfis divergentes e a patrulha ideológica a vozes dissonantes demonstram que na pandemia a quarentena física veio acompanhada do lockdown mental. Como livre pensador, cientista e consultor de renome internacional, Peterson é conhecedor tanto dos fatos sobre a nova doença quanto dos círculos de poder que guiaram a sociedade durante a pandemia. E a provocação que ele faz à humanidade, essa humanidade que já suportou tantas pestes, pragas e guerras, é a seguinte: houve uma mudança estrutural nas nossas necessidades físicas imediatas, por ser a Covid genuinamente muito perigosa, ou houve um sinal da nossa absoluta deficiência estrutural em face de um desafio existencial moderado? Fazendo jus à sua retórica ponderada, ele sugere: talvez seja um pouco dos dois. O conteúdo completo dessa resenha você encontra na homepage da Gazeta do Povo. Amanhã, 25 de janeiro, é o feriado de fundação da minha amada São Paulo. Mas na quarta-feira estaremos de volta com um boletim inédito. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.